Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu quero pedir a você, ao ver esse vídeo, para não deixar de se inscrever. Aquela famosa inscrição em vermelho, né, escrito inscrever-se. Você que visualiza os vídeos desse canal, e graças a Deus estamos atingindo aí uma marca de 4.500 visualizações praticamente nesses 2 meses da existência do canal. E graças a Deus toda a honra e glória. Mas muitos veem o vídeo, mas não se inscrevem. Então eu gostaria que você, se tem confiança em nosso trabalho, se tem confiança naquilo que nós estamos fazendo aqui, se você está sendo abençoado por Deus ao ver os vídeos aqui produzidos por esse humilde canal, não é, que já está aqui fazendo esse trabalho há 2 meses, então inscreva-se no canal. Isso vai ser bom para a tua vida. Você vai receber outros vídeos quando eu gravá-los. Você vai ter acesso quando você ativar aquele sininho. Não deixe de dar o like, ok? Não deixe de dar aí o joinha. Fazer comentários construtivos, porque de comentários destrutivos nós já estamos bastante cheios, não é verdade? Pessoas para tentarem nos demerecer, nos desmerecer, nos destruir e fazer com que nós nos sintamos para baixo é o que não falta no decurso da nossa existência, na nossa vida em geral. Então, faça críticas, comentários, mas sempre construtivos, visando sempre a melhoria do nosso canal, dos temas que aqui nós veiculamos. Graças a Deus até agora as pessoas estão gostando das temáticas que estão sendo abordadas aqui no canal. Isso, a Deus, toda a honra e toda a glória. É essa a nossa intenção, é glorificar, exaltar e bendizer o nome do Santo de Israel, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de seu Pai, nosso Pai, o nosso grande Deus e Senhor dos céus e da terra. Vamos voltar a um texto que nós já lemos, só que com um enfoque diferente, com uma temática diferente. Temos um vídeo aí no canal chamado Será que só Miguel é arcanjo? Não é? Então é um vídeo interessante que eu recomendo você ver. E nós recorremos a este versículo aqui e vamos voltar a ele, que é em Judas 9, que é um livro, uma epístola que não tem capítulo. É uma epístola que só tem versículos, ok? Para que você se eduque dentro desta questão bibliológica, o que é muito importante, conhecer o livro que você tem nas mãos, o livro que você manuseia como cristão. E para as pessoas que não são cristãs, entenderem, conhecerem esse detalhe tão interessante, tão importante. Judas não tem capítulo, só tem versículos. E nós vamos recorrer novamente ao versículo de número 9 de Judas, que diz-nos assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Bom, nós já fizemos um vídeo sobre Arcanjo Miguel, e não é essa a temática agora desse vídeo, né? A temática desse vídeo é uma pergunta que sempre fazem em círculos teológicos, em escolas bíblicas dominicais, em reuniões de estudantes da Bíblia, às vezes até mesmo em reuniões de amigos. Às vezes estamos conversando informalmente, quando surge o assunto da Bíblia, aí esse texto ele é citado, né? Por que Arcanjo Miguel ele disputava com Moisés acerca do corpo, disputava com o diabo, melhor dizendo, acerca do corpo de Moisés? Bom, a grande verdade é que, se você me perguntar assim: Pastor Ricardo, esse texto aí, desse versículo 9, está em outra parte da Bíblia? Eu vou dizer para você com toda certeza: não está. Alguns querem até conjecturar que há algo semelhante lá no livro do profeta Zacarias, quando fala que estava lá o diabo próximo do sacerdote e aquela coisa toda, e dizem que ali o diabo ali estava fazendo uma alusão a esse episódio, mas a verdade é que isso daí é um anacronismo,
é algo que não está em cena aqui nesse detalhe, nesse versículo 9 de Judas, da Epístola de Judas. Para começo de conversa, temos que entender que o cerne da questão aqui não é utilizar esse texto aqui, que é um texto que é um dos rapax legumenum da Bíblia. O que é um rapax legumenum? Isso é um termo teológico para nos falar acerca de textos que são textos únicos na Bíblia, que são textos que não são utilizados e nem aparecem em outras instâncias, em outras porções da Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, a não ser aonde esse texto é citado, que no caso aqui, Judas 9. Ok? Então, esse texto, ele tem como grande finalidade mostrar o seguinte: Judas está ensinando, e essa deve ser a grande meta do nosso ensino. Tá? Quando ensinarmos, temos que colocar sempre a ênfase naquilo que é o mais importante dentro do texto. Ainda que o texto seja curioso, que desperte em nós uma curiosidade do porquê dessa luta. Eu já vi até um programa de televisão que botava Miguel brigando, literalmente, né, brigando, parecia uma luta de UFC ou MMA, né, brigando com Satanás e se engalfiando lá. Miguel, inclusive, até brigava bem nesse canal de televisão, mostrou ele dando golpes de karatê, de kung fu no diabo, e o diabo também lutava bem. Chegou a ser engraçado. Mas aqui não se diz que ele estava lutando, brigando, literalmente. Disputar aqui não quer dizer necessariamente briga corporal ou briga angelical. Né? Essa disputa era porque a Bíblia nos diz, isso está escrito, tá, na Bíblia Sagrada, lá no livro da lei, no livro da Torá, né? Está dizendo literalmente que Deus, ele sepultou Moisés aonde ninguém sabe até hoje. Moisés está sepultado. Tanto é que quem faz viagens à Terra Santa jamais irá encontrar lá na Terra Santa o local do sepultamento de Moisés. E até hoje nenhum arqueólogo, nenhum pesquisador conseguiu encontrar esse sepulcro onde Moisés foi sepultado. Porque a Bíblia fala-nos que Deus foi quem sepultou Moisés. E existe uma conjecturação entre os teólogos antigos de que o arcanjo Miguel foi designado por Deus para poder levar a efeito esse sepultamento. Ou seja, o arcanjo Miguel, Deus o enviou para que ele pegasse o corpo de Moisés e sepultasse ele divinamente, um enterro divinamente arranjado por Deus, tá? Aí, mas não foi Deus que sepultou? Pode ser uma força de expressão, ok? Porque muitas coisas nós dizemos assim: Deus operou, Deus trabalhou, Deus fez um milagre. E muitas vezes nós sabemos que esse milagre, esse operar, ele veio por meio de uma intervenção cirúrgica, veio por meio de uma oração, veio por meio de alguém que Deus usou para abençoar, mas é claro que o fim último é Deus. Então Deus aqui, ele utiliza o arcanjo Miguel para poder levar a efeito, segundo conjecturas de grandes teólogos, principalmente os teólogos da idade primitiva, que são chamados teólogos da igreja, ou os pais da igreja. Eles falam acerca disto, ok? Isso é muito bom você saber. Bom, e a ênfase do versículo é um ensinamento que Judas está trazendo contra os falsos profetas. Porque os falsos mestres, os falsos profetas, eles eram blasfemos, blasfemadores, né? Inclusive, pronunciar juízo de maldição. Essa palavra maldição, tá? Ela é muito importante, porque ela vem da palavra blasfemo, tá? Mostrando-nos que nem mesmo Miguel, com toda a sua autoridade, sendo ele um arcanjo, ele quis ser blasfemo. E aqui o apóstolo Judas está mostrando-nos um exemplo de um ser da mais alta patente, se não a mais alta patente angelical, e o mesmo
não usando de blasfêmia até mesmo contra o oponente dele, que é exatamente o presunçoso e maligno diabo. Nem ele recebeu de Miguel a blasfêmia ou algum tipo de insulto, mas Miguel, ele repreende ao inimigo, a Satanás, em o nome do Senhor. Isso também é importante, porque tem super crentes aí que dizem que o diabo está debaixo dos seus pés, que dizem que o diabo já está derrotado e que eles têm o diabo debaixo dos pés dele, que o diabo não pode fazer nada contra eles. Cuidado com esses super crentes, cuidado com esses super pastores, com esses super líderes, porque na verdade o apóstolo Paulo diz que nós não devemos desconhecer os ardis do inimigo. Isso quer dizer que o inimigo, ele tem poder, ele é ardiloso, ele pode aprontar, ele pode ludibriar e ele pode inclusive nos tentar a ponto de nós cedermos às suas tentações e cairmos. Então devemos vigiar, porque como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então essa é a grande finalidade dele: tragar-nos, destruir-nos, arruinar a nossa vida com Deus, com Cristo, com a comunhão da igreja, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com a sociedade, nos ver de fato para baixo. Inclusive, pessoas que seguem este estilo de vida são pessoas que estão fazendo a vontade do inimigo, a vontade do próprio Satanás. Então, por que Moisés era disputado por Miguel e era disputado pelo diabo? E a Bíblia não fala aqui quem ganhou a briga, a contenda. Só diz o texto que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. E diz-nos esse grande detalhe, tá? Que não ousou falar nenhuma palavra de maldição. A ênfase é esta: Miguel, ele foi e nos demonstra ser muito mais sábio do que os falsos mestres e falsos profetas que pronunciam palavras de blasfêmia, de maldição, e que são nuvens sem água, como diz o próprio Tiago aqui na sua carta. Ele diz isso aqui, tá? Que eles são nuvens sem águas. E isso, meus amados irmãos, é algo muito interessante. Nuvens sem águas são nuvens que não vão dar chuva. E, portanto, se não vão dar chuva, não vão abençoar a terra. E os tais também não abençoam a terra. Agora, a bem da verdade, o texto não diz quem ganhou a briga. Supomos e graças a Deus acreditamos que foi Miguel, já que a Bíblia fala-nos de um confronto com Miguel e as forças de Satanás, e Miguel derrota. Então acreditamos que Miguel ganhou esta briga, e até porque o texto vai nos dar a entender isso, não é? Que o texto bíblico, a revelação bíblica vai nos dar a entender isso, que Miguel ganha essa disputa e Miguel consegue então levar o corpo de Moisés e faz o seu sepultamento a mando de Deus, e podemos dizer sim que foi Deus quem o sepultou, ainda que saibamos que muitos colocam uma ênfase literal, dizendo que Deus desceu do céu, Deus cavou uma cova e Deus colocou o corpo de Moisés na mesma. Amém. Isso não vai ter nenhuma mudança naquilo que é o mais importante, que o enterro de Moisés foi divinamente arranjado, divinamente feito. Moisés foi divinamente enterrado. Seja ele tenha sido enterrado por Miguel, nessa disputa com o diabo, seja pelo próprio Deus, que se teofanizou e sepultou o corpo desse grande legislador, desse grande líder, desse grande homem de Deus, que até hoje nós pregamos nossas mensagens e citamos ele nas nossas mensagens, ok? Então o texto de Judas 9, Orígenes, que nasceu no ano 185 da nossa era, ele já dizia que esse texto está escrito num livro chamado O Testemunho, tá? O Testemunho é um livro apócrifo e é conhecido também como a Assunção de Moisés. Então, esse texto aqui não está nos livros da Bíblia,
mas é achado na Assunção de Moisés. Ah, mas pastor, é um livro apócrifo, é uma citação apócrifa de Judas? Sim, Judas faz 2 citações aqui no seu livro, que são citações apócrifas. E uma delas é essa daqui, acerca do diabo contendendo com Miguel, o arcanjo Miguel, contendendo com o diabo. A outra é aquela que diz que Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou. Isso está escrito no livro de Enoque, que também é um outro livro apócrifo. Isso mostra-nos que, apesar de serem livros apócrifos, foram utilizados com um propósito, com um fim de nos ensinar. E isso, baseando-se na vasta literatura judaica, apropriou-se Judas desses textos contidos tanto na Assunção de Moisés ou no Testemunho, nome do livro, tá? Assim como no livro de Enoque, né? Judas apropria-se dessas 2 fontes como recorrência literária para poder nos ensinar lições espirituais importantes, a fim de que pudesse encaixar essas lições naquilo que ele estava dizendo. E ele sabia que os seus ouvintes ou os seus leitores de primeira instância iriam entender esta citação que é tão controversa, e há muitos porquês da mesma estarem aqui e o porquê dessa disputa. Mas o mais importante aqui não é a disputa entre si, do arcanjo Miguel contra o diabo, mas é exatamente o propósito de nos ensinar a nobreza, a grandeza do arcanjo da mais alta patente celestial, não querendo dar uma de super arcanjo e querendo dizer: Satanás, você está debaixo do meu pé, Satanás, eu já te derrotei outras vezes, posso te derrotar outra vez. Não, ele invoca o nome do Senhor, nos dando com isso um referencial de que em todas as instâncias da luta contra o mal, devemos também invocar o nome do Senhor, ok? Agora, mais uma vez, dizemos que em outras partes da Bíblia não há escrito isto. Essa contenda do Miguel com o diabo não está em outra parte da Bíblia, só está aqui na Epístola de Judas, ok? E nos traz esses principais ensinamentos, amém? Então, se esse vídeo foi importante para você, se ele te abençoou de alguma maneira, se ele te ensinou, te edificou, se trouxe para você algo que você não conhecia, a Deus toda honra e glória. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com amigos, em grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Não deixe de espalhar esta mensagem, porque para esse fim é que esse canal existe, para que a mensagem de Deus ela vá até os 4 cantos da terra e ela chegue a muitas e muitas pessoas. Conto com você também para divulgar o canal, ok? Divulgue o canal entre teus colegas de trabalho. Todos temos colegas de trabalho. Todos temos pessoas a quem amamos. Todos temos família. Então divulgue com a sua família. Divulgue com colegas de trabalho. Fala assim, ó, tem um canal de um pastor. Esse pastor, assim, ele rala e trabalha, sabe? Ele acorda cedo, ele não expolia a igreja, ele não leva dinheiro de igreja. Não levo mesmo, irmãos. Não levo, amigos. Eu estou aqui fazendo isso gratuitamente. Não recebo nada, ok? De igreja nenhuma. Estou fazendo esse trabalho aqui dentro da minha casa, como vocês podem ver, ok? Então o cenário é esse. Gravando com um aparelho de celular, que é um aparelho de celular ultrapassado, antigo, mas estamos fazendo com amor, com dedicação e com toda a diligência para que os vídeos sejam fidedignos à palavra de Deus, que é o que nos importa, ok? Então que Deus abençoe você também, que vai nos ajudar a dar crescimento a esse canal para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus, ok? Um abraço, que Deus abençoe você e todos da sua sagrada família e até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus. Shalom.